Esse provavelmente seja o vídeo mais otimista que vocês vão ver sobre o Grêmio depois da vitória contra o Galo. Eu estava até prestes a falar uma grande besteira aqui, mas não vou falar. Tá bom. Eu vou falar. Começando mais este conteúdo, sempre com aquela força e apoio da Esportes da Sorte. Aposte em quem aposta no Grêmio, o link tá na descrição. E fim de jogo na Arena, Grêmio 1, Atlético Mineiro 0. O Grêmio ganha do Galo, uma vitória suada, apertada. Walter Kahneman numa atuação de gala. Walter Kahneman anulou e irritou nada mais, nada menos do que Hulk. Né? O Kahneman foi impecável, como há tempos eu não via alguém sendo, né? Aliás, o Kahneman direto, quando o jogo é de força, de contato, precisa dessa dedicação e comprometimento, ele costuma ir bem. Agora que está com o quadril operado, ninguém segura o menino Walter, né? Mas ele é só um recorte, uma figura do que foi o jogo, do que foi, né, a vitória tão apertada, com direito a VAR milimétrico também nos salvando. Então, fácil não foi, sobrar não sobrou, mas os 3 pontos estão na conta e isso é o mais importante. Qual é a besteira que eu vou falar aqui, mas eu não concordo com ela, tá? Mas assim, eu vou falar porque eu cheguei a pensar. Mas daí eu pensei e falei, não, eu não concordo com isso. Porém, essa besteira dá um pouco as tintas do que eu tô querendo dizer aqui nesse vídeo. Cara, em dado momento, eu tava na arena, eu tava assistindo o jogo lá, em loco, né, junto dos outros quase 40 mil gremistas, 37 para 38 mil torcedores. E em dado momento, eu cheguei a pensar rapidamente, mas depois eu já dispensei, não me julguem. Eu cheguei a pensar rapidamente assim, cara, eu acho que pode ser bom o Soares ir embora. Eu também não queria falar de Soares nesse vídeo, e não é sobre ele exatamente que eu vou falar, eu até começo puxando esse gancho nele, mas vocês vão entender que o papo aqui não é Soares, o papo aqui não é Soares. Mas por que eu cheguei a pensar em dado momento que talvez fosse bom ele ir embora? Cara, porque eu tive a sensação hoje na arena de que esse rolo todo com ele, essas histórias aí de ele querer sair e tal, geraram no torcedor do Grêmio, poderia gerar uma depressão, poderia gerar uma aflição. Aflição, de certa forma, até tá rolando, mas assim, poderia gerar uma revolta geral, um mau humor. Sabe o que eu acho que tá gerando, cara? Que hoje na arena me pareceu bem claro. Tamo junto. Ah, o Soares quer ir? Não dá nada. A gente tá aqui pelo Grêmio. E essa resposta, cara, me impactou a ponto de eu pensar brevemente, cara, se ele sai, talvez gere um pouco de revolta, um pouco de indignação do gremista, um pouco de um monte de coisa negativa, né, frustração. Mas isso talvez seja canalizado e transformado em pegar junto com o Grêmio. E não em abandonar, fiquei desestimulado com a saída dele, então nem vou no próximo jogo. Não. Nós estamos aqui, velho. O Soares não quer o time vice-líder do campeonato? O Soares não quer brigar para estar numa final de Copa do Brasil e brigar pelo Hexa? A gente quer, cara. A gente tá aqui e a gente vai mostrar para ele o que ele tá perdendo. A sensação que eu tive hoje na arena foi essa. Mas por que eu disse que isso é uma grande besteira? Porque tem esse lado mesmo. Tem esse lado mesmo que a torcida me passou essa sensação hoje. Mas tem um lado que ele joga demais e que ele tem um acréscimo, né? Ele vai fazer uma falta se de fato sair. E ele faz uma diferença absurda jogando que, cara, não dá para ter orgulho e pensar em climinha, em ambiente da torcida. E tudo isso pode ser legal, pode ser importante em algum nível, mas esse cara em campo é diferente. E se ele puder jogar pelo menos quarta-feira, vai ser incrível. Se ele puder ficar até dezembro, eu acho que melhor ainda. Tá? Porque não existe, mesmo com um grande dinheiro que a gente possa ganhar com a saída dele, não existe peça de reposição parecida com o dinheiro que a gente vai ter nas mãos
Seria bom se chegasse o Haaland, seria bom se chegasse uma meia dúzia aí de inacessíveis no futebol mundial, mas o Suárez mesmo com essa idade ainda tem um talento e faz uma diferença que pode ajudar demais o Grêmio nas duas competições que ainda tem pela frente. Então, cara, o Suárez, quanto mais ficar, melhor. Eu só acho que se ele for jogar quarta-feira, tomara que jogue, tinha que ter uma definição do futuro dele antes da quarta-feira, sabe? Tinha que o Guerra ou o próprio Suárez ou ambos chamarem uma coletiva para dizer, olha gente, o Suárez vai se despedir do Grêmio nessa quarta-feira, explicar os motivos, né, que eles sejam minimamente convincentes, que a gente, vai lá, vai ser feliz na tua reta final de carreira aí, a gente te entende, nos ajudou bastante até aqui, e aí a gente faz do jogo da quarta, além de uma guerra contra o Flamengo, uma grande despedida para ele. Eu acho que se ele faz um gol, ou um dois, ou um golaço, alguma coisa assim, a catarse que isso vai gerar pode ser histórico. E se também ele fala, não gente, é o seguinte, até me balancei para ir, o convite do Messi realmente está rolando, mas é o seguinte, a gente conversou aqui, eu vou ficar até dezembro, porque não quero deixar o Grêmio na mão, assim, né, no susto, no meio da temporada, quero brigar pelos títulos aí que a gente está brigando ainda, então tamo junto, pelo menos até o fim do ano eu garanto que eu tô aqui. Também geraria uma coisa positiva para quarta-feira, até mesmo em torno dele, né, mas para o time como um todo. Então eu acho que seria muito legal se até quarta tivesse uma definição e fosse comunicada, tá? Então, fechando esse grande parênteses da quarta-feira e voltando para o dia de hoje, cara, é óbvio que quando eu pensei que a saída dele poderia ser positiva, foi só, né, um lapso ali empolgado com os quase 40 mil torcedores que estavam na arena hoje. Mas assim, vou falar o único trecho talvez mais chato, mais duro, mais negativo, melhor dizendo, desse vídeo. É assim, cara, a gente viu, né, o abismo, cara. Então assim, o Grêmio já se sabia que tem que contratar um centroavante urgente, mesmo o Suárez não ficando, na minha opinião, tem que contratar dois. Quais as minhas sensações dos dois guris que jogaram de centroavante hoje, tá? O André Henrique, cara, ele me parece que tem ferramenta. Ele me parece que até pode ajudar muito o Grêmio futuramente, mas não me parece pronto. Até eu tava ouvindo a Rádio Gaúcha e depois ouvi outras coisas também, e ele foi relativamente bem elogiado, assim, por várias pessoas. Eu não achei ele tão bem, assim, eu achei que ele mostrou noção, mostrou algumas ferramentas, como eu já disse, mas ele se posicionou mal, na minha opinião, muitas vezes durante o jogo. Ele não tinha um ímpeto necessário, parece muito mirrado, assim. Então eu fiquei com a sensação de que ele não está pronto. Mas assim, é um guri para olhar, né, para lapidar, como diz o Renato, só que, cara, a gente precisa de alguém para hoje. E aí entrou o tal do Fred, que é um paraguaio, até mais encorpado que o André Henrique, mas, cara, ali eu não vi nada, desculpa, tá? E você sabe, quem me acompanha sabe que quando eu falo de categoria de base, de jovens, eu sempre ponho muitos asteriscos nas críticas, e nos elogios também, né? Porque a gente sabe que é uma fase que ainda é muito difícil de entender e saber até onde os caras vão chegar. Mas o Fred, esse cara, não conseguiu dominar uma bola, também se posicionava mal, assim. E uma coisa que mais me incomodou nesse guri, um guri que eu nem sabia que existia, né? Ignorância minha, talvez. Um guri que recebe uma oportunidade de ouro e ele pareceu entrar assim, trotando, pareceu entrar num joguinho normal, né? Solteiros contra casal. Cara, come a grama, cara. Marca dois jogadores, bota dois jogadores no teu bolso, corre até vomitar, velho. Ele pareceu o Diego Souza. Parecia o Diego Souza entrando, trotando, e aí marcava, daqui a pouco não marcava, daqui a pouco dava uma caminhada até ali. E nas poucas vezes que teve contato com a bola, se atrapalhou, não fez o que tinha que fazer, não dominou. Então, assim, não sei, né, cara? Podia estar nervoso pela estreia, podia estar. Parece que veio de lesão, se não me engano, né? Pode ter coisa nesse sentido. Não dá pra cravar nada. O guri pode ser um baita centroavante no futuro, mas, de novo, tô falando de hoje. E pra hoje, cara, me pareceu que. Não sei até se o Renato, em algum nível, não fez isso pra mostrar assim, ó, gente, os dois que a gente tem são esses. Não dá. Não dá. Para pensar grande esse ano, não dá. Em compensação, né, o Ronald, uma grata surpresa, que não é tão surpresa assim, né, um guri já muito bem falado há bastante tempo, um guri de seleção de base,
entrou e fez um gol aí, só alegria, né? Mas mais do que isso, ele jogou bem, jogou bem. O Grando, que é um cara que volta e meio eu critico também, porque eu acho que, né, enfim, não interessa o que eu acho. Hoje foi muito bem. Eu acho que principalmente aquela defesa que ele faz ali de fora da área, que é no ângulo ali, ali ele estava bem colocado, ali ele foi bem também no gesto técnico. Ali é o tipo do gol que se ele toma, a bola ia entrar no ângulo e alguém ia dizer, ah, ele não teve culpa. Daí eu ia ser o chato aqui dizendo, gente, ele estava mal colocado, ele usou a mão errada, ele fez isso, ele demorou, ele não sei o quê. E aí ia ficar aquele debate, falhou ou não falhou? Pois hoje ele pegou. Então foi muito bem o Grando. O Mila entrou depois no lugar do Ronald. Aparentemente o Ronald parece melhor, mas o Mila também não foi mal. Parece um guri que já está querendo ficar pronto também, ou algo perto disso. Perdeu um gol, né, o Mila, que só isso que foi a nota de pesar assim, na atuação dele. Aliás, o Grêmio, né, perdeu uns 2, 3 gols ali que poderiam ter liquidado e dado mais tranquilidade na partida. O Cristaldo teve uma boa jogada do Grêmio, do Ferreira até, eu acho, já em campo, que o Cristaldo recua para o goleiro, assim, tem umas jogadas irritantes. Uma no próprio primeiro tempo, que foi um bom passe do André Henrique, né? Uma das ferramentas que eu digo que ele mostrou foi nessa jogada, né? Ele dá um belo passe ali, consciente, acho que para o Bitelo, que se atrapalha um pouco. O Bitelo numa noite ruim, mas o Bitelo joga demais, né? O Bitelo não está em discussão, foi apenas uma noite ruim de um cara que depois disseram que tirou 2 sisos na quarta-feira e perdeu 3 quilos. Cara, eu já arranquei, acho que, não sei se 6 ou 8 dentes. Eu acho que eu arranquei, não, acho que 6. Eu arranquei 6 dentes na vida. Não, acho que 8, cara. Porque quando eu era criança, assim, adolescente, eu arranquei atrás do canino, acho que é o pré-molar, né? Que eu tinha pouco espaço na boca, eu usei um pouco de aparelho um tempo. Não usei até o fim, né? Mas não interessa. Não sei se eu arranquei só os 2 de cima para puxar para trás aqui, ou se eu arranquei os 2 de baixo também. Eu tenho a sensação que eu arranquei 4, mas pode ser só 2. E depois eu arranquei os 4 sisos. 4 sisos. Teve um que teve uma cirurgia, que ele tava por baixo e torto, não sei o que. Cara, é horrível. Todas as experiências que eu tive arrancando esses 6 ou 8 dentes, que agora eu não me lembro, foram horríveis. E eu já arranquei 2 de uma vez só, acho que mais de uma vez, né? É horrível, cara. Inclusive eu não recomendo arrancar 2 de uma vez só, porque é horrível. Se bem que tu te livra logo, sabe? Mas, cara, é horrível, cara. E tu só pode ficar comendo sorvete, gelatina e não sei mais o que por um bom tempo. Então, nossa, justifica demais. O Bitelo arrancou 2 sisos na quarta-feira, velho. Justifica demais. Ele perdeu 3 quilos. Justifica muito a atuação apagada dele hoje, mas, né, não é algo que preocupe. De que mais que eu tava falando, né? Os meias, acho que como um todo, não foram tão bem, né? Fora o Ronald, que foi uma grata surpresa. O Carbajo mais ou menos, o Cristaldo também não foi muito bem, o Bitelo teve essa questão. Eu acho que isso comprometeu um pouco o nosso jogo, né? O meio de campo apagado e principalmente os centroavantes ali, tipo, não rolou, sabe? Não rolou. O Fred, aquele quando entrou, a gente ficou praticamente com 1 a menos. O Ferreira dá um gás que ele sempre dá, né, nos jogos, e eu acho que o Renato faz de propósito. O Renato espera o time adversário cansar para botar o Ferreira, que ali o Ferreira é mais perigoso do que começando o jogo. Então acho que acerta o Renato nesse sentido. O Kahneman, eu já falei, foi um monstro, né, cara, mas assim, enfim, né, velho, voltando ao início da prosa aqui, pareceu que, tipo assim, a torcida e o time mostraram assim, cara, não é só Soares, tá? Não é só Soares. E alguém vai dizer assim, mas chegou a 110 mil sócios graças ao Soares. Tava com 60, 70, uma coisa assim, antes da chegada dele. E daí depois deu esse salto. Cara, isso é uma meia verdade. Isso é uma meia verdade. Claro que o efeito Soares motivou muito os gremistas. Mas nunca alguém vira sócio do Grêmio, ou até mesmo vai ao estádio ver o Grêmio, ou faz qualquer coisa ligada ao Grêmio, por causa de uma pessoa, por causa de um fator. É o somatório. E a torcida responde positivamente, geralmente, quando o time está bem. Então, assim, o Grêmio está com 110 mil sócios porque trouxe o Soares, isso é um movimento bom do Grêmio, porque ganhou o Gauchão, porque ganhou do Inter todas as vezes que enfrentou esse ano e vem ganhando também nos últimos anos, porque está bem na tabela do Brasileirão, porque ganhou a Recopa Gaúcha, porque está bem na Copa do Brasil. É por tudo isso, cara.
Se tu põe os... Bom, tinha Douglas Costa no ano no 2021 e o Grêmio foi rebaixado. Né? Se o Grêmio tivesse bem, vice-líder do Brasileirão, classificado na Copa do Brasil, ganhando o Gauchão, ganhando não sei o quê, aí alguém diria assim, o efeito Douglas Costa. Não, o Douglas Costa poderia estar jogando muito bem, ajudando com gols e assistências, mas seria o combo. Seria o combo. E hoje foi uma prova disso. Ninguém é sócio por causa do Suárez, faz algum movimento pelo Grêmio por causa do Suárez. O Suárez é um dos pontos que motivam o torcedor, sem dúvidas, mas hoje tinha 38 mil gremistas na arena por causa do Grêmio. Aliás, o próprio Suárez estava na arena num camarote por causa do Grêmio, assistindo o Grêmio, torcendo pelo Grêmio. E foi sofrido, foi do jeito que deu, foi com dois meninos vestindo a 9, né? Enfim, vestindo a 9 é modo de falar, né? Na centroavância, com alguns outros desfalques. O Vija Sante vem sendo um dos melhores do time também. E embora o Ronald tenha jogado direitinho, ele jogou em virtude desse desfalque importante do Vija Sante. Então, o Grêmio ali, com alguns trancos e barrancos, o Bitelo a meio mastro, né? A meia bomba ali, e mesmo assim o Grêmio conseguiu ganhar de um dos melhores elencos do país. O Galo não tá tão bem, tá batendo uma cabeça, o Filipão chegou lá e não conseguiu ainda ajeitar o time. Ok, é verdade. Ainda assim, é um grande elenco, jogadores perigosos, as substituições do Galo, né, surtiram mais efeito que as nossas, o banco deles dá mais opções que o nosso, pelo menos por enquanto. Então, é uma vitória a ser muito valorizada e uma vitória que mostrou pro Brasil, pro mundo, pros gremistas principalmente, cara, o Suárez é importantíssimo, se ficar vai ser maravilhoso, mas também é o seguinte, cara, a gente estava em quarto lugar e sem Suárez nenhum, a gente foi para segundo, com um jogo a menos. Foi sofrido, foi não sei o quê? Foi, mas era um dos melhores elencos do país. E não teve Suárez. E teve dois guris que não se acertaram muito em campo, principalmente o segundo, jogando no lugar do Suárez. E não conseguiram jogar direito. E mesmo assim a gente teve fôlego e retaguarda ali para emplacar essa vitória diante do forte Atlético Mineiro. Não sei, foi o sentimento que eu fiquei depois desse jogo, assim, né? Foi talvez o fato mais positivo que eu consegui sentir e entender dessa partida. E óbvio que tem todo o resto, tem a confiança para quarta-feira, tem a tabela que nos coloca numa posição privilegiada no Brasileirão. Então, a atuação não foi de gala, mas todo o resto foi excelente. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço!